A história começa com Shiki, um estudante adolescente do ensino médio, que foi expulso devido às suas frequentes brigas com colegas de classe. Enquanto conversava ao telefone com um amigo, ele finge não se incomodar ao ser expulso da escola. Momentos depois, o pai de Shiki entra na sala e o bate na cabeça depois de ouvir seu telefonema e perceber que ele foi expulso da escola novamente. Ele não pode acreditar que Shiki bagunçou assim. Ele tenta atingi-lo uma segunda vez por raiva, mas Shiki rapidamente se esquiva e salta de volta para a cama para evitá-la. Depois de se acalmar, seu pai ainda exige uma explicação de Shiki sobre sua expulsão. Ele também questiona como Shiki obteve todas as armas armazenadas em seu quarto, enfatizando que elas possuem uma loja de bebidas, não um arsenal. Finalmente, ele adverte Shiki para mudar seu comportamento antes que ele destrói seu futuro. Mas Shiki não gostou dessas palavras, e ele se recupera para o pai, gritando que está feliz por não estarem relacionados por sangue porque ele nunca gostaria de sair como ele. Essas palavras finais cortam profundamente, e Shiki pode dizer que ele foi longe demais no momento em que as palavras deixam sua boca, antes que qualquer um deles possa dizer qualquer outra coisa. O telefone toca no andar de baixo na loja de bebidas, o pai de Shiki corre, ele vai buscá-lo, e fica surpreso ao ouvir alguém fazendo um grande pedido de cerveja. Como ele geralmente não recebe muito negócio, ele está mais do que feliz em aceitar. Ele entra em seu carro para entregar o pacote, e assim que Shiki o percebe, ele começa a murmurar, lamentando como os eventos se desenrolaram. De repente, um acidente alto ecoa do lado de fora de seu quarto, e antes que ele perceba, uma névoa preta o envolve como uma corda, arrastando-o para a rua. Shiki está atordoado a partir do outono, mal segurando o que está acontecendo, quando um homem misterioso da fumaça, o homem aparentemente o reconhece. Do nada, um carro bate no homem, prendendo-o contra a parede. Como o homem está inconsciente, o pai de Shiki grita com ele para entrar agora. Sem hesitar, Shiki pula no carro de seu pai. Mas uma vez que as coisas parecem ter se acalmado, ele tem algumas perguntas. Primeiro, ele exige saber por que um cara aleatório apenas o arrastou para a rua. E mais importante, por que seu pai agiu tão casualmente em atravessar o cara como se não fosse grande coisa. O pai de Shiki insiste que alguém como Samadair não seria morto por um mero acidente de carro. Ainda confuso, Shiki luta para processar tudo, até que seu pai finalmente revela a verdade. Ele explica que Shiki é descendente de um Oni, enquanto Samadair vem da linhagem de Mamatero. É por isso que Samadair está tão determinado a caçá-lo. Shiki está chocado demais para responder. E, embora ainda haja muito mais para explicar, mas seu pai não tem tempo para elaborar. Samadair já os alcançou. Uma névoa preta rastejante envolve o carro, fazendo com que ele funcione. Sem outra escolha, o pai de Shiki para em uma fábrica abandonada próxima, desesperada para escapar antes que o carro ceda completamente. Depois que eles saem, Shiki olha para trás e vê o carro completamente engolido na mesma névoa negra estranha, mas antes que ele possa perguntar o que é, o carro explode de repente em uma enorme bola de fogo. Em meio a todo o caos, o pai de Shiki desvia o olhar por um momento, e, naquele breve instante, Samadair consegue levar Shiki dentro da fábrica. Samadair prende Shiki mid-air, usando sua névoa preta em forma de teia de aranha. Quando Shiki pergunta o que está acontecendo, ele responde friamente que qualquer pessoa com sangue Oni é apenas uma praga que precisa ser eliminada. Com isso, Samadair se prepara para terminar Shiki para sempre. Mas antes que Samadair possa atacar, o pai de Shiki chega para detê-lo. Ao intervir, ele revela que as histórias de Mamatero e Oni são reais, e seu conflito está em andamento há milhares de anos. Com o tempo, os descendentes de Mamatero continuaram a missão de erradicar o Oni, o que levou à criação da agência Mamatero. Shiki permanece intrigado com tudo, mas seu pai nunca assumiu que um garoto como ele entenderia imediatamente. No momento, ele instrui Shiki a ficar para trás, enquanto lida com Samadair. No entanto, no momento em que Samadair ouve o pai de Shiki e planeja confrontá-lo, ele convoca duas espadas da névoa escura e se lança com uma velocidade incrível. No entanto, o pai de Shiki rebate convocando sua própria lâmina de névoa, desviando a greve. A névoa negra é uma habilidade distinta e exclusiva dos descendentes de Mamatero. O pai de Shiki já fez parte da agência Mamatero e até lutou ao lado de Samadair no passado. Seu nome verdadeiro, Tsuyoshi Mamatero. No entanto, ele abandonou essa vida anos atrás para elevar Shiki longe do alcance da agência. Infelizmente, ele nunca seria capaz de manter Shiki escondido para sempre. Samadair então questiona Tsuyoshi,
perguntando se ele se esqueceu de quão perigosos são realmente os Oni, mas Tsuyoshi não tem interesse em discuti-lo. Sua única preocupação agora é manter Shiki seguro. Tsuyoshi se mantém contra Samadair por um tempo, mas eventualmente, Samadair encontra uma abertura e corta o peito em um flash. Tsuyoshi cai no chão, inconsciente, deixando Shiki horrorizado com o que acabou de ver. Shiki grita com Samadair por machucar seu pai. Samadair então muda seu foco de volta para ele, pronto para terminar, mas quando ele se muda, Tsuyoshi, usando a última força, agarra a perna de Samadair para impedi-lo de chegar ao filho. Samadair exige saber por que Tsuyoshi arriscaria tanto para proteger uma criança com sangue Oni, mas Tsuyoshi responde que um pai não precisa de um motivo para proteger seu filho. Ele reconhece que Shiki pode não ser a melhor pessoa, e sim, ele tem sangue Oni, mas nunca prejudicou ninguém. Com isso em mente, Tsuyoshi desafia Samadair, perguntando como ele poderia justificar matar uma criança. As palavras de Tsuyoshi cortam profundamente, aumentando a culpa que Samadair está carregando ultimamente, mas ele se recusa a ouvir mais. Ele convoca sua espada, pronta para derrubar Tsuyoshi. Shiki não pode fazer nada, além de assistir e desesperar enquanto seu pai enfrenta a morte nas mãos de Samadair. E a única coisa que corre pela mente de Shiki é um desejo avassalador de matar Samadair. O sangue começa a derramar de todas as partes do corpo de Shiki, pois sua mente é consumida pelo puro ódio. Quando Samadair olha para ele, Shiki desapareceu. De repente, Samadair ouve o som de várias armas com arremessos ao lado de sua cabeça. Assustado, ele instintivamente salta para trás, mal se esquivando do ataque. Mas ele ainda não tem ideia do paradeiro de Shiki. Naquele momento, uma gota de sangue atinge o chão. Samadair olha para cima, apenas para ver Shiki agarrado ao teto. Ele ficou surpreso que Shiki tenha conseguido desbloquear seus poderes Oni e manipular seu próprio sangue tão rapidamente. Mas o verdadeiro terror está no que essas habilidades significam. A perda da humanidade. Sem ele, o Oni é totalmente impiedoso e Shiki não é exceção. Samadair levanta a espada, preparando-se para o próximo passo de Shiki, mas quando Shiki começa a lançar mísseis de sangue nele, Samadair rapidamente percebe que está superado e começa a recuar. Ele consegue sair da zona de explosão bem a tempo, mas a luta está longe de terminar. Shiki explode na fumaça e dá um chute poderoso que envia Samadair voando em alguns escombros. Shiki então paira sobre Samadair e desencadeia uma enxurrada de tiros devastadores. Todo o armazém é obliterado no caos, mas de alguma forma, Samadair sobrevive ao ataque. Ainda mais inesperadamente, Shiki volta à sua forma humana. Confuso, ele olha para si mesmo, intrigado com o sangue cobrindo seu corpo, uma reação típica, pois ele não tem memória do que aconteceu durante sua transformação, e Samadair planeja tirar proveito da confusão para terminar Shiki antes que ele se transforme novamente. Ele começa a atacar Shiki, todos repetindo que todos os Oni devem ser eliminados sem exceções. Shiki não é capaz de controlar essa transformação à vontade, então ele é praticamente inútil. Assim como a lâmina está prestes a pousar, Tsuyoshi se joga no caminho e dá o golpe. Samadair está surpreso que Tsuyoshi arriscaria sua vida por um Oni, mas o pai de Shiki reflete sobre as lembranças que ele compartilhou com Shiki e se sente em paz, acreditando que sua vida tem sido significativa. Exausta pela batalha e ciente de que seu confronto está atraindo atenção indesejada, Samadair decide recuar para proteger o sigilo da agência Momotaro. Ele desaparece em uma nuvem de névoa negra. Depois que Samadair desaparece, Tsuyoshi cai nos braços de Shiki, e ele fica profundamente preocupado. Ele rapidamente diz que pedirá ajuda, mas Tsuyoshi o impede, explicando que ninguém pode ajudá-lo agora. Já é tarde demais. Tudo o que ele quer é ter uma conversa final com Shiki antes que ele vá. Com sua força restante, Tsuyoshi pede desculpas por esconder a verdade todos esses anos. Não foi uma coisa fácil de confessar, mas agora, com seu tempo se esgotando, ele não aguenta mais o lado de Shiki. Seu desejo final é que Shiki fique forte o suficiente para esmagar o clã Momotaro e o Oni. Só então ele será realmente livre. Shiki grita com seu pai, recusando-se a aceitar suas palavras moribundas. Ele não o deixará morrer, não agora. Determinado, ele levanta Tsuyoshi e começa a levá-lo para o hospital. Ver o quanto Shiki se importa traz um sorriso ao rosto de Tsuyoshi, mas seus ferimentos são muito sérios. Depois de alguns segundos, o corpo de Tsuyoshi distribui completamente, e ele amassando no chão, Shiki pede ao pai que acorde, dizendo desesperadamente que não teve a chance de pedir desculpas ou fazer as pazes pelas palavras duras que ele disse naquela manhã. Mas não adianta.
Tsuyoshi já está morto, Shiki quebra, sentado ao lado do corpo sem vida de seu pai. De repente, alguém aparece atrás dele e diz que ele não pode ficar por aqui porque haveria muitos espectadores. Shiki é pego de surpresa e aparece para outra luta, mas antes que ele possa reagir, ele é atingido no pescoço e imediatamente perde a consciência. Ao mesmo tempo, os chefes da agência Mamatero estão no caos depois de saber que Samadair não conseguiu matar Shiki. Alguns estão até questionando se ele está perdendo a vantagem. No entanto, considerando as circunstâncias, eles entendem por que ele recuou. Eles não podem correr o risco de expor sua organização ao público, portanto eles estão determinados a impedir que o público aprenda sobre a existência do Oni. É por isso que eles planejam eliminar Shiki no momento em que ele está ao seu alcance. O problema é que é mais fácil dizer do que fazer, porque agora, Shiki foi transportado para uma ilha isolada no meio do nada, tornando-o quase impossível de rastrear agora. O plano é matricular Shiki em uma escola cheia de outros Oni como ele, para que ele possa desenvolver adequadamente suas habilidades. Mas, antes de tudo, a OTAN deve realizar uma avaliação detalhada para determinar se Shiki realmente vale o esforço. Ainda assim, o diretor adverte a OTAN para garantir que nenhum deles morra antes de estar totalmente treinado e pronto para a batalha. Um tempo depois, Shiki recupera a consciência e percebe que está amarrado a uma cadeira, enquanto o homem atrás dele se exercita casualmente usando seu guarda-chuva. Estranhamente, isso nem chega perto da coisa mais aleatória que Shiki encontrou. O homem se apresenta como a OTAN, e agora que Shiki está acordado, ele diz que é hora de explicar tudo. Primeiro, ele expõe seus chifres para provar a Shiki que ambos são Oni. Então, ele explica que Shiki foi trazido para lá para dois propósitos: avaliação e recuperação. Como Shiki está ciente, a agência Mamatero usa a névoa negra para caçar Onis como eles. A pessoa que matou o pai de Shiki fazia parte desta organização, cuja missão final é erradicar todos os Oni do mundo. Para combatê-los, a agência Oni foi criada, e o papel da OTAN é localizar o Oni recém-despertado como Shiki e determinar se eles são adequados para participar. Isso é essencialmente tudo o que há para isso. Com isso, a OTAN recupera sua prancha e afrouxa as ligações na boca de Shiki, para que ele possa falar e fazer perguntas. Depois que Shiki recupera a capacidade de falar, ele instantaneamente começa a gritar à OTAN, exigindo respostas sobre o paradeiro de seu pai. Irritada por todos os gritos, a OTAN derruba alguns pontos da avaliação de Shiki e explica que o corpo de seu pai é armazenado com segurança. No entanto, ele acrescenta sem rodeios que isso realmente não importa, já que o homem já está morto. Shiki está lutando para se libertar, mas esse comportamento agressivo é exatamente porque a OTAN o impediu de começar, então não há chance de ele estar deixando ele ir embora ainda. Shiki está furioso, mas ele percebe que gritar não fará nada com ele. Shiki leva um momento para se recompor e pede calmamente à OTAN para deixá-lo ir, dizendo que tem negócios inacabados com um cara que matou seu pai. Mas, mesmo que sua voz seja estável, a raiva ainda está escrita em todo o rosto, então a OTAN nega seu pedido. Além disso, ele sabe que Shiki não teria chance contra um agente de Mamatero de qualquer maneira, mas se Shiki está tão determinado a jogar sua vida fora, figuras da OTAN que há uma maneira melhor de avaliá-lo, ele remove a gravata, e antes que Shiki possa reagir, a OTAN aparece atrás dele e começa a sufocá-lo. O teste é simples. Shiki tem que escapar de alguma forma. Se ele falhar, ele morre. Qualquer resultado é bom pela OTAN. Shiki não está prestes a deixar um estranho tirar a vida. Ele luta desesperadamente mesmo quando o sangue começa a encher os olhos, mas, no final, ele desmorona inconsciente. A OTAN está pronta para sufocar a vida dele para sempre, mas quando Shiki escurece, seu subconsciente assume o controle, desencadeando seu único estado de berserker. O sangue no chão forma repentinamente picos nítidos, forçando a OTAN a recuar. No momento em que ele desvia o olhar, Shiki convoca uma metralhadora e aponta direto para ele. Shiki puxa o gatilho sem um segundo pensamento, mas quando a fumaça se limpa, a OTAN permanece intocada, protegida por seu guarda-chuva. Está claro para ele que Shiki ainda não dominou suas habilidades. A única maneira de lutar é perder o controle e ficar furioso. Ainda assim, a OTAN vê isso como o momento perfeito para lhe ensinar uma lição. Então ele pretende restringir o Shiki da maneira mais gentilmente possível. Quando Shiki finalmente chega, ele percebe os braços embebidos em sangue, e na OTAN, em pé sobre ele. Ele está completamente confuso sobre o que aconteceu, mas a OTAN não está surpresa. Quando um só é furioso, eles perdem toda a consciência
e rasgam tudo ao seu redor. É exatamente por isso que a sala agora está coberta de sangue. Shiki ainda não consegue entender nada que a Otan esteja dizendo, e a Otan está começando a suspeitar que o cara pode ser apenas um idiota. Para soletrar claramente, a Otan vê Shiki como um bruto desajeitado sem entender como controlar seu sangue, então ele diz a ele que é oficialmente desqualificado. Shiki está fervendo sobre como as coisas se desenrolam, mas, através de sua raiva, uma verdade se torna inegável. A Otan está em outro nível, não há como Shiki derrubá-lo sozinha, admitindo que pica seu orgulho, mas se ele quiser enfrentar a agência Momotaro e vingar seu pai, ele precisará de toda a ajuda que puder. Shiki empurra seu orgulho e inclina a cabeça, implorando a OTAN que o aceite como estudante. Mas a Otan já teve o suficiente dele e o desliga imediatamente. Em uma luta real, encarar-se sem pensar é uma sentença de morte, e alguém como Shiki que perdeu o controle e ficou furioso, não sobreviveria por muito tempo. Ele não consegue administrar seu sangue, e francamente, ele é apenas um idiota. A OTAN não tem interesse em perder tempo em um aluno sem esperança assim. Agora que a Otan percebeu que Shiki não tem valor, ele não pode se dar ao luxo de deixar um berserker incontrolável permanecer vivo, e deve eliminá-lo. Shiki fica chocado com as palavras da Otan, mas com base no que ele sabe sobre ele, ele entende que a ameaça é real. Se ele quiser viver, ele terá que se mover rápido. Shiki se vira, e os parafusos enquanto a Otan convoca seu guarda-chuva de sangue. Mas ele sabe que não há como ele se afastar antes que o ataque atinja, então ele carrega direto para ele. A Otan imagina que o cara deve ter perdido a cabeça. Não há como Shiki vencer em um confronto direto. Para detê-lo, a Otan convoca uma parede de espinhos e rapidamente percorre todos os movimentos possíveis que Shiki pode tentar. Ataque de lado, pula ou recupere, porque não há como passar pelos espigões, e assim como a Otan esperava, Shiki vai para o salto, o que a OTAN não viu chegando, com Shiki formando uma arma no ar e disparando um tiro direto na cabeça daquele alcance. Shiki sente uma onda de orgulho por finalmente conseguir um golpe nele, mas a bala de sangue não causa nenhum dano. A Otan ainda é muito mais forte, e o ataque mal o afasta. Ele fica surpreso que Shiki pudesse comandar seu próprio sangue, mas assume que foi apenas um acaso, especialmente porque Shiki parece quase perder o controle novamente. A última coisa que ele quer é outra explosão furiosa, então a Otan prepara sua jogada mais forte para derrubar Shiki rapidamente, mas, para sua surpresa, Shiki realmente recupera o controle, segurando seu estado furioso. Talvez não fosse apenas sorte, afinal, a Otan fica perplexo com o sucesso de Shiki e exige uma explicação. Shiki revela que ele simplesmente imitou a técnica da Otan depois de vê-lo usar seu anel para cortar o dedo e convocar o guarda-chuva de sangue. Ele tentou o mesmo. Ele desejou mentalmente o braço para se transformar em uma arma, e através da pura força de determinação, funcionou. Felizmente para ele, a aposta valeu a pena. A Otan luta para aceitar que uma abordagem tão imprudente realmente conseguiu, mas ele não pode discutir com os resultados. Normalmente, um Oni deve manter o controle emocional perfeito para evitar ficar furioso, e é por isso que combatentes impulsivos como Shiki geralmente perdem o controle e caem no caos. Mas Shiki não é como os outros. Ele não suprimiu suas emoções. Ele as dominou e forçou seu modo furioso a obedecê-lo. É uma abordagem áspera e não refinada, mas a força que lhe deu foi inegavelmente explosiva. Shiki diz a Otan que seu único objetivo é se tornar forte o suficiente para matar o homem que assassinou seu pai, então ele faz um voto. Se a Otan fizer dele o subsídio, ele dará tudo o que precisa aprender, o que quer que esteja disposto a ensinar. Shiki está sendo completamente sincero, e a Otan pode dizer, mas ele ainda o rejeita. O que Shiki acabou de puxar foi basicamente uma aposta imprudente com sua vida, e ele não tinha nenhum tipo de plano de backup caso as coisas fossem para o sul. Para a Otan, esse tipo de imprudência ainda sinaliza inexperiência. Mesmo assim, ele não acredita que Shiki não tenha potencial. No final, a Otan decide poupar Shiki e assumi-lo como estudante, interrompendo a execução. Ele se recusa a explicar o que exatamente mudou de ideia, mas o importante é que ele agora vê um potencial real em Shiki, e a OTAN não é do tipo que o talento cru varia desperdiçar. A ilha é chamada Onigashima, e em seu centro a Academia Remonstsu, uma escola criada especificamente para Oni. A Otan explica que é uma academia militar, onde o Oni é treinado para lutar contra a agência Momotaro, mas Shiki parece menos interessado em tudo isso, e mais chocado com a percepção de que ele está realmente em uma ilha. A Otan
jabs Shiki no rosto por espalhar bobagens. Enquanto ele ainda está tentando explicar as coisas, ele então anuncia que é o professor da sala de aula na academia, o que significa que ele será responsável por Shiki, e pelo resto dos alunos a partir de agora. Shiki terá que morar no campus, passar por treinamento e lutar regularmente para se preparar para assumir os agentes de Mamatero, para que ele esteja preparado, mas a mente de Shiki está impressionada com todas as informações que a OTAN apenas jogou nele. Ainda há muito que ele não entende completamente, mas no final, isso não importa para ele. Ele fará o que for preciso, desde que isso signifique ficar forte o suficiente para se vingar. Um pouco mais tarde, a OTAN leva Shiki ao vestiário, para que ele possa mudar para seu novo uniforme escolar. Shiki se sente um pouco estranho com isso. Ele nunca pensou que usaria um de novo depois de ser expulso de sua escola anterior. A OTAN então menciona que existem alguns outros estudantes em sua turma, mas, de todos, Shiki é o menos hábil, então é melhor ele evitar brigas. Shiki também pergunta sobre seu pai, e a OTAN explica que o corpo está sendo mantido no necrotério, e cabe a Shiki decidir sobre os arranjos fúnebres. O bom humor de Shiki desaparece no momento em que ele lembra a morte de seu pai. No entanto, a OTAN diz a ele que não há sentido em se arrepender do passado. Em vez disso, ele deve canalizar essa dor a ficar mais forte, para que nunca tenha que sentir esse tipo de arrependimento novamente. Com isso, a OTAN decola seus patins, dizendo que não há tempo a perder, e que Shiki tem apenas 15 segundos para chegar à aula antes que ele se atrase. Shiki reclama que é injusto, mas sabendo que ele não tem outra opção, ele corre atrás dele. Eles finalmente chegam à porta da sala de aula, e Shiki começa a pensar na maneira mais impressionante de fazer sua entrada. Mas a OTAN não tem paciência para isso, e apenas o chuta pela porta, fazendo com que Shiki pouse o rosto primeiro no chão, e acabar com uma sanção nasal. Percebendo o sangue, ele imediatamente exige um tecido da pessoa mais próxima. Em vez disso, Jin diz para ele ficar quieto, o que instantaneamente faz Shiki, levando-o a acertar no rosto de Jin. Jin não é o único aluno da turma. Outros como Akari, Kuyuna, Juji, Rokiro e Homer também estão aqui. Mas no momento, Shiki não se importava menos com eles. Seu foco está exclusivamente em Jin, porque ele tem negócios inacabados com ele. De repente, Shiki e Jin percebem que estão sentados lado a lado, com a OTAN em pé logo atrás deles. Nenhum deles o notou se mover, o que os deixa congelados de medo. Ainda assim, Shiki resmunga que ele não quer sentar ao lado de alguém como Jin. Infelizmente, a OTAN não tem interesse no drama insignificante de Shiki. Sem perder uma batida, ele segue em frente com um anúncio de classe, revelando que a atividade de hoje será um jogo simples de tag. Shiki está perplexo, imaginando se veio para esta escola para jogar. A OTAN os lidera para fora, e explica que este lugar é chamado de Floresta Shinra. As regras são simples. Eles têm 1 hora para voltar para a escola sem serem pegos por ele. Qualquer pessoa que ele taga enfrenta expulsão imediata. Para mesmo as probabilidades, ele promete não usar suas habilidades de sangue, enquanto os alunos são livres para usar o deles o quanto quiserem, mas ele emite um aviso. Se alguém perder o controle, e for um furioso, ele não terá escolha a não ser liberar seu próprio poder, e as coisas ficarão feias para eles. Jin pergunta à OTAN, e se alguém conseguir matar a OTAN durante o jogo? A OTAN responde que qualquer pessoa qualificada o suficiente para derrubá-lo ganharia graduação instantânea e o direito de ingressar em qualquer unidade que escolher. Ele casualmente lhes ousa tentar, mas adverte que ele não vai cair sem brigar. Agora que todo mundo sabe sobre as recompensas, todos estão ansiosos pelo jogo. Shiki, no entanto, parece um pouco inseguro, já que ele ainda está se ajustando, mas um pouco de hesitação não o impede. Ele está determinado a se esforçar mais, então diz à OTAN que está pronto para começar o jogo. Antes de começar, a OTAN adiciona mais uma regra. Para concluir o jogo, eles precisariam ter reivindicado uma das esferas azuis legais. Ele segura apenas 2 na mão e os joga profundamente na floresta, após o que diz aos alunos que, se eles não acabarem encontrando um dos orbes antes do final do jogo, sua vitória seria inútil mesmo que eles conseguissem alcançar o gol. Os alunos percebem que a OTAN jogou apenas 2 bolas na floresta, mesmo que haja 7 deles, eles imediatamente assumem que ele quer que eles lutem por orbes azuis. No entanto, a OTAN explica que ele os dividirá em 3 grupos por causa disso. O primeiro grupo consistiria em Homer, Shiki e Jin, o grupo 2 teria Ikari e Juji, finalmente, o grupo 3 teria Rokiro e Kiyuna. Para tornar as coisas mais interessantes, a OTAN diz que os grupos 2 e 3 terão que compartilhar apenas uma bola. Todos ficam empolgados imediatamente quando ouvem isso. Sabendo que isso significa que pelo menos 3 alunos serão expulsos, a OTAN abre o portão e diz para eles irem primeiro.
Ele seguirá 15 minutos depois, mas antes de entrarem, Shiki reclama de se unir a Jin, dizendo que não há como ele se juntar à equipe. A OTAN simplesmente diz a ele se ele não pode trabalhar com os termos, ele será expulso. Homer então se apresenta a Shiki, emitindo uma vibração tímida enquanto ela se inclina, e diz que fará o possível para não atrapalhar, mas, em resposta, Shiki apenas olha para ela com admiração. Não é surpresa. Ele é um idiota total desde que era criança, então as meninas sempre mantiveram distância, mas agora, pela primeira vez em anos, uma garota bonita falou com ele, e ele imediatamente promete protegê-la não importa o que. Homer cora quando ouve isso e diz para ele não passar por todo esse problema, ela só quer ficar fora do caminho. Shiki, ouvindo isso, parece que ele atingiu o jackpot, ele está prestes a conquistar uma garota que não é apenas bonita, mas também humilde. Homer também se apresenta a Jin, mas ele a ignora completamente, deixando-a devastada. Shiki grita com Jin por fazer Homer chorar. Então faz o possível para animá-la chamando-a de fofa. A julgar pelo olhar em seu rosto, ele claramente funciona. Ela está feliz. Shiki e Jin continuam brigando até entrar na OTAN, dizendo-lhes para calar a boca e começar o jogo. Sem hesitar, Jin e Shiki vão para dentro. Homer, se sentindo um pouco nervoso, faz uma pausa por um momento antes de segui-los. Enquanto Jin corre pela floresta, ele se lembra da OTAN dizendo que qualquer um que o mata ganhasse uma graduação instantânea. Ele acredita que esta é a oportunidade perfeita para ele sair daqui rapidamente e vingar sua família. Nesse momento, Shiki se esconde por trás e quase o atinge com um bastão muito pesado. Eles ficam opostos, um ao outro. O que Shiki quer é que Jin retire o que ele disse sobre seu motivo para vir aqui sem sentido. Na tentativa de provar o quão forte ele é, Jin tira a máscara e mostra as cicatrizes assustadoras que ele tem na boca, mas Shiki não está intimidado por isso, porque ele sente que mostrar cicatrizes é algo que apenas as pessoas fracas fazem. Jin então rasga o braço e 3 motosserras de sangue giradas emergem de seu braço. Os olhos de Shiki se arregalam de surpresa quando ele se pergunta como Jin está controlando seu único sangue com tanta facilidade. Jin pode dizer que Shiki está intimidado por isso. Ele diz a Shiki para fugir se estiver com medo. Foi quando ele descobre que Shiki veio aqui para vingar seu pai morto. Por esse motivo, Jin apenas acredita que eles nunca se entenderão. Shiki tenta controlar seu sangue também. Ele morde o dedo e deixa o sangue escapar, mas nada acontece. Ele acaba se envergonhando. Ele está furioso que Jin possa fazê-lo tão facilmente enquanto não pode. Shiki nunca foi o tipo de cara a recuar de uma briga, então ele pega o bastão e cobra Jin, dando tudo de si. Enquanto isso, Homer está perdido na floresta e começa a parecer realmente desanimado. Ela tropeça e cai no rosto, dizendo que alguém como ela não pertence aqui. Ela encontra brevemente a esperança, lembrando que Shiki disse que eles trabalhariam juntos, mas rapidamente a perde novamente quando percebe que confia muito com os outros. Ainda assim, ela continua andando, sem saber que acabou de passar por uma das esferas azuis que deveria coletar. Enquanto isso, os outros alunos esperam lá fora, imaginando como as coisas estão indo dentro da floresta. Ao mesmo tempo, Shiki e Jin ainda estão brigando, e é claro que Shiki está chutando sua bunda. Jin se esquiva de cada um dos ataques de Shiki. Ele está realmente frustrado com a forma como Jin pode controlar seu sangue tão facilmente. Até a forma que ele tem quando ele controla é muito diferente do dele. No meio da luta, suas 2 células cerebrais clicam, onde ele percebe que a forma de seu sangue é ainda diferente da OTAN. Isso o faz perceber que pode moldar ou formar seu sangue como ele deseja, mas no momento seguinte, Jin bate no rosto e o derruba, pensando que ele é um. Jin se vira para ir embora, mas Shiki volta. Jin dispara um sangue para ele. Mas, no pior momento possível, Homer entra em seu caminho. Felizmente, Shiki consegue puxá-la para fora do caminho bem a tempo. Homer deita no chão, abre os olhos e vê que Shiki se machucou protegendo-a. Ela está impressionada de culpa e começa a se curvar e se desculpar repetidamente, mas Shiki diz a ela para não se preocupar. Foi culpa de Jin, não dela. Quando Shiki olha para ela, ele vê um monstro Oni gigante aparecer no topo de Homer. Parece uma titã feminina. Homer permanece de joelhos e implora aos 2 que fugam de lá o mais rápido possível, ou o monstro vai matá-los sem-a. Enquanto isso, a OTAN está entediada, esperando o fim do grupo 1. É quando ele recebe uma visita inesperada do diretor da escola. O diretor o considera bastante ousado da OTAN para dar a seus alunos uma tarefa de vida ou morte no primeiro dia. A OTAN diz que fez isso porque acha que o treinamento é mais significativo do que desperdiçar o dia inteiro com explicações. Ao ouvir isso, o diretor pode dizer à OTAN que realmente se importa com os alunos,
e está fazendo isso por sua causa. Ser um Oni não é fácil. Muitos deles morrem todos os anos, e a maioria deles são meros filhos. Você pode até ser morto por ser apenas relacionado a um. O pior caso são aqueles que são levados vivos e usados como sujeitos de teste em um laboratório. É por isso que a OTAN está fazendo o possível para moldar essas crianças o mais rápido possível, para que elas possam se defender. Ele acredita que, enquanto forem fortes, não morrerem. Enquanto isso, Shiki e os outros estão em um lugar difícil. Agora que o Oni Titã ficou furioso, Jin pula e tenta reduzi-lo, mas é muito grande, ele não tem chance. Shiki pede a Homer para acabar com isso, mas infelizmente ela não pode controlá-lo. Ela então cai no chão de muita perda de sangue. O primeiro instinto de Shiki é correr até lá e afastá-la. Mas ao chegar lá ele fica surpreso ao ver que o Titã está realmente protegendo a Pooh. O Oni Titã lança um forte ataque sanguíneo que envia Shiki e Jin voando. Homer reúne forças, chama o Titã e se refere a isso como sua irmã. Ela implora para parar toda essa destruição. Quando Shiki se levanta, Homer os aconselha a fugir antes de serem mortos. Mas Shiki diz que definitivamente não fará isso, porque isso significaria que ela sangra e morrerá bem diante de seus olhos. Ele não pode simplesmente deixá-la morrer assim. No fundo dos arbustos, a OTAN observa a distância e vê que esse titã gigante é a capacidade de sangue especial de Homer. Ele está curioso para ver como as crianças lidam com isso. No meio do caos, Shiki tenta convocar sua própria capacidade de sangue, mas falha nele novamente. A OTAN vê isso e sabe que não funcionará da última vez. Shiki só conseguiu fazer isso por pura sorte. O Titã lança um ataque jogando várias pedras em Shiki, enviando-o voando para trás. Nesse ponto, ele começa a se sentir realmente patético. Seu pai morreu apenas para protegê-lo, mas agora ele ainda é inútil. Ele olha para baixo enquanto começa a chorar, dizendo que ser fraco é tão frustrante e humilhante. Nesse momento, Jin avança e diz a Shiki que, se ele estiver chorando, ele deve ir e fazê-lo em outro lugar. Jin então puxa o sangue e convoca duas armas de serra elétrica de suas mãos e agora está cara a cara com o Oni Titã. Ele ainda está um pouco abalado do último ataque que tomou, mas não é nada que ele não possa lidar. A OTAN ainda observa a distância e reconhece que Jin, criando dois tipos de armas diferentes, ao mesmo tempo, assumiria o controle sério de seu sangue Oni. Ele definitivamente tem alguma experiência. O sangue de um Oni pode assumir literalmente qualquer forma ou força. A imagem que uma pessoa segura é transmitida de seu cérebro, viajando não apenas pelos nervos, mas também pela corrente sanguínea, moldando-se de acordo. É um sinal simples do cérebro. Em alguns casos, as pessoas têm seus traumas refletidos, enquanto outros revelam suas preferências ou gostos. Diz a lenda que o que um Oni cria com o sangue pode até oferecer um vislumbre da própria vida. Com isso, o ato de criar a própria arma única a partir de seu sangue passou a ser conhecida como lançamento do eclipse de sangue. De volta ao campo de batalha, Jin fica sério e usa sua serra elétrica para cortar o braço do Titã, enquanto ele está no topo. Quando é a hora certa, ele pula no ar e usa sua espada para cortar a parte de trás do pescoço, mas o Titã consegue se proteger no último segundo. Shiki permanece à margem, frustrado por não conseguir descobrir como usar sua técnica de sangue. É quando suas duas células cerebrais finalmente clicam. Todas as formas de armas Jin são projetadas para cortar, mas as armas de um Oni devem ser únicas e pessoais para eles. Shiki sempre teve uma queda por armas. Mesmo durante seu teste de avaliação, ele conseguiu criar uma a partir de seu sangue. Juntando tudo isso tem que ser a resposta. Enquanto isso, Jin está ocupado lutando contra a feminina. Ela solta um grito penetrante em uma frequência que explode seus tímpanos. Nado continua assistindo à luta e vê que as coisas estão prestes a ficar um pouco fora de controle. Ele está pensando em parar o teste e apenas expulsá-los a todos. Mas é quando Shiki sai do nada e revela uma bazuca gigante presa ao braço. Nado fica chocado ao ver que ele conseguiu descobrir tão rapidamente. O Titã tenta esmagá-lo, mas Shiki rapidamente muda a posição e dispara uma explosão ardente que oblitera o Titã em um único tiro. O sangue respinga por toda parte. Shiki tem um sorriso brilhante no rosto. Nem Nado nem Jin podem acreditar em seus olhos. Shiki acabou de provar que todos estão errados quando começa a chover. Ele percebe Homer deitado inconsciente no chão. Ele imediatamente corre para ajudá-la, mas seu corpo é tão fraco que ele cai no rosto. Nado aparece de repente, dizendo a ele que ele está paralisado porque ele apenas usou uma quantidade ridícula de seu sangue de uma só vez. O que Shiki fez foi extremamente perigoso, e poderia tê-lo matado. Apesar disso, Shiki ainda tenta o seu melhor para parecer duro ao se levantar.
mas imediatamente cai de volta. Nado avisa que usar muito sangue ao mesmo tempo pode ser fatal. Shiki ainda não consegue controlar seu sangue corretamente, e tem um longo caminho a percorrer. Nado o aconselha a levar as coisas com facilidade a partir de agora. Ainda assim, Nado não pode negar que o ataque que Shiki usou há alguns minutos atrás foi incrivelmente poderoso. Shiki diz a Nado para não se preocupar tanto com ele. Em vez disso, ele quer toda a atenção focada em garantir que Homer esteja bem. Ele insiste que eles só podem cuidar dele depois que ela foi ajudada. Ao ouvir isso, Nado se sente chocado e confuso, imaginando por que alguém que quase morreu ainda se preocuparia tanto com os outros. Nesse momento, Jin se levanta por trás e tenta cortar a cabeça de Nado, mas Nado o bloqueia com sorte a tempo. Depois de colocar uma distância entre eles, Jin pergunta a Nado por que ele está perdendo seu tempo se preocupando com eles. Jin não se importa com quem se machuca ao longo do caminho, tudo o que importa para ele é alcançar seu objetivo, não importa o custo. Nado abre casualmente seu guarda-chuva, dizendo que prefere tratar todos os seus alunos igualmente, mas caras como Jin o irritam seriamente. Jin confirma com Nado uma última vez que, se ele conseguir matá-lo, ele se formaria instantaneamente e seria designado para o esquadrão de sua escolha. Nado concorda com os termos, ele até diz que não usará suas técnicas de sangue para se defender. Sem perder tempo, Jin cobra em Nado e ataca com suas motosserras, mas Nado rapidamente bloqueia todos os ataques com seu guarda-chuva. A luta deles continua de um lado para o outro, com Nado defendendo cada ataque sem esforço. Depois de criar uma distância novamente, Jin aprende mais uma vez, mas desta vez, pouco antes de Jin atingir, Nado clica em seu guarda-chuva, liberando uma espessa nuvem de fumaça que cega Jin temporariamente. Nado diz a Jin para não se preocupar. A fumaça não é envenenada, é apenas fumaça regular. Jin pode dizer que está usando a fumaça para lançar um ataque surpresa a ele. Seu plano é cortá-lo na metade do momento em que ele tenta se aproximar dele, mas ele é atingido no braço com 1 tonelada de balas de borracha. Nado observou que Jin é um combate próximo, então ele decide manter a distância com ataques de longo alcance. Ele está apenas atingindo com balas de borracha, mas desde que machucou o braço enquanto luta contra o Titã, Nado tem certeza de que dói como um inferno. No entanto, Jin ainda tem mais um truque na manga. Ele desencadeia seu novo lançamento de eclipse de sangue e lança várias lâminas giratórias em Nado. Nado se esquiva com facilidade, mas fica surpreso que Jin tenha encontrado uma maneira de combater a defesa de longo alcance. A luta dele se transforma no ar, e Jin se esgueirar atrás dele, tentando acabar com tudo, mas Nado o pega desprevenido com outra granada de fumaça surpresa. Jin aterrissa no meio do solo coberto de fumaça e imediatamente assume que Nado tentará arrancá-lo do norte, mas Nado se esgueirar por trás e lança um soco sólido nas costas, enviando-o voando. Enquanto Nado caminha em sua direção, ele diz que assumir que seu oponente sempre atacará à distância é uma boa maneira de se matar. Jin era um alvo fácil, porque continuava favorecendo o braço direito. Nado diz a ele que seu maior erro foi pensar que ele poderia vencer essa luta enquanto feriu. Então, ele usa seu guarda-chuva especial para prender Jin, mas Jin usou tanto sangue que é fraco demais para se libertar. Shiki observa a coisa toda e fica sem palavras. Nado continua a falar, dizendo a Jin que, se fosse uma batalha real, ele estaria morto. A partir das linhas, Nado revela que Jin está se esforçando tanto para ver seu pai novamente. Jin está chocado por ele saber disso. Nado explica que ele cavou um pouco e descobriu tudo, como o fato de o pai de Jin ser um mamatero. Shiki ouve isso e fica surpreso, agora que seu segredo está fora. Jin decide que não há mais sentido escondendo nada. Ele começa dizendo que seu pai era um bastardo miserável, que tirou tudo dele, sua família e seus sonhos. As cicatrizes de todo o corpo de Jin são lembretes dolorosos esculpidos por seu pai, e o ódio que ele sentiu desde a infância nunca desapareceu. Quando criança, ele mal sobreviveu, vivendo de restos que encontrou em lixeiras de rua. Agora, o único propósito que o impulsiona é matar seu pai. Só então ele se sentirá inteiro. A história de fundo dá a Jin uma adrenalina, então ele rapidamente se liberta da prisão da guarda, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Nado agarra seu rosto e o bate no chão. Ele diz a Jin para usar seu cérebro pela primeira vez. Seria inútil para ele morrer enquanto tentava alcançar seu objetivo, para que ele possa mentir para seu objetivo. E se ele não entender isso, ele definitivamente vai se matar em qualquer um dia desses. Um pouco depois, toda a situação se refrescou, então Nado está agora ao telefone com seu assistente e pede que a enfermeira da escola venha lá o mais rápido possível. Homer não está fisicamente apto para continuar o desafio, embora Jin também tenha sido totalmente contido.
Isso deixa Shiki como o último do grupo. Enquanto ele reúne forças para se levantar, Nado diz que ele ainda tem 5 minutos e 42 segundos para concluir o desafio. Mas aqui está a reviravolta. Nado já encontrou um dos orbes azuis, então Shiki agora fica com duas opções. Encontre o último em 5 minutos e alcance o gol, ou lute contra ele e pegue a esfera. Shiki nem sequer pensa nisso, e apenas foge o mais rápido possível, e embora Nado esteja decepcionado, ele ainda o persegue. Enquanto isso, Jin é deixado lá sozinho, mas então ele olha para os arbustos e fica surpreso ao ver Shiki sair deles. Shiki fica na frente dele e se oferece para ajudá-lo, mas apenas com a condição de ele trabalhar com ele. Shiki sabe que não há como ele derrubar Nado sozinho. Jin ouve isso e imediatamente se recusa, dizendo que seria extremamente humilhante que ele fosse salvo por ele. Shiki se agacha e fala algum sentido em Jin, dizendo-lhe para deixar seu orgulho de lado e apenas se concentrar no objetivo que ambos estão tentando alcançar. Na tentativa de passar a Jin, Shiki menciona que seu pai também era um mamatero, então se você pensar sobre isso, eles não são tão diferentes. Enquanto isso, Nado está ocupado procurando por toda a floresta por Shiki, mas ele não consegue encontrá-lo. Isso o faz se perguntar se ele poderia ter voltado. Quando ele vê Shiki correndo abaixo dele pela maneira da floresta, ele pousa na frente dele, fazendo com que Shiki parasse abruptamente, e neste momento, Shiki começa a suar porque acha que está cozido. Mas é quando Jin pula de uma árvore próxima e lança um ataque furtivo. Nado se esquiva rapidamente, mas fica realmente surpreso que os dois realmente tenham conseguido se unir. Ainda assim, ele está confiante de que pode lidar com os dois. Mas então Jin joga inesperadamente uma corda, e juntos eles o usam para amarrar e apertar em torno de Nado. Nado fica honestamente impressionado com o quão bem eles coordenaram. Ele até acha que o plano deles poderia ter funcionado se eles não estivessem tão drenados de resistência. Shiki sente que esta é a oportunidade perfeita para ele. Ele corre em direção a Nado e dá um tapa na esfera de suas mãos, fazendo-a pousar no chão. Neste ponto, vários pensamentos estão passando pela cabeça de Nado. Eles têm pouco menos de 3 minutos restantes para concluir o jogo. Portanto, se começarem a correr agora, um deles seria capaz de voltar. No entanto, se Jin agarrar a bola e correr para ela, Shiki provavelmente perseguirá ele e tentará roubá-la, criando a abertura perfeita para Nado entrar e recuperá-la. Mas, para surpresa de todos, Shiki pisca um sorriso brilhante e incentiva Jin, dizendo-lhe a agarrar a bola e correr para ela. Sem hesitar, Jin agarra a bola e corre em direção à linha de chegada o mais rápido possível. Enquanto Jin foge, Shiki provoca Nado pensando que ele acabou de vencer, mas Nado explode sua bolha dizendo que se Jin marcar com a bola assim, ele seria o único que passaria. E qualquer outra pessoa que falhar seria expulsa. Shiki não consegue acreditar em quanto de um baixo idiota ele tem sido. Ele cai de joelhos e só pode começar a se arrepender. Vendo isso, Nado pode dizer que Shiki é o tipo honesto de cara que age no que quer que esteja bem na frente dele sem pensar no custo ou benefício. Enquanto isso, Jin corre em direção à linha de chegada em velocidade máxima, tendo em mente que, se ele continuar correndo nesse ritmo, ele mal chegará a tempo, mas foi aí que ele recebe alguns flashbacks sobre como Shiki ajudou e até o apoiou, mesmo quando ele claramente não deveria. Isso faz Jin ter uma mudança repentina de coração, então ele se vira e corre de volta para eles. No entanto, ele diz a Shiki para não ter a ideia errada, ele só está fazendo isso porque não quer se sentir em dívida com ele, nunca. Ele prefere ser expulso e terminar seu objetivo sozinho do que se sentir em dívida com ele. Assim como ele está prestes a entregar a orbe, um pequeno ser vermelho da magia sai do nada, e para Jin e Shiki não têm ideia do que é a criatura. Então eles apenas param e olham para ela. Nado então explica que é Moku, um mensageiro de tapir de alta velocidade do Baku Express. Seu trabalho principal é entregar mensagens instantaneamente sem deixar nenhum rastro para trás. Nado começa a se sentir desconfortável. Se Moku veio por todo esse caminho, provavelmente significa que há uma situação urgente. Ele toca a mensagem gravada das costas de Moku, e todos ouvem que o ramo de Kyodo da agência Oni está sob ataque pela agência Mamatero. Eles estão solicitando backup imediato. Enquanto isso, os outros alunos esperam fora do campo de treinamento. Faz mais de 1 hora desde que o teste começou, e eles começam a se perguntar por que ninguém ainda saiu. Alguns segundos depois, eles finalmente os veem emergindo, mas percebem rapidamente que Homer não está com eles, então eles imediatamente perguntam onde ela está. Nado explica que ela usou muito sangue e ficará fora de ação por alguns dias. Além disso, Nado informa que o teste de treinamento físico é cancelado. A filial de Kyodo da agência Oni enviou a eles um pedido de emergência de backup,
e Nado diz que todos vão ir para lá imediatamente como backup. Cerca de 1 hora depois, eles partiram para um navio de cruzeiro sofisticado para a sede da agência. Shiki passa seu tempo na frente de um espelho, tentando fazer seus chifres Oni desaparecerem. Depois de vários minutos de foco intenso, ele finalmente consegue e fica muito empolgado. Ele corre para contar a Akari, mas lembra casualmente Shiki que todos os outros aqui já podem fazer isso, então não é exatamente um grande negócio. Nado está ocupado cultivando aura fazendo um push-ups, enquanto diz aos alunos que, embora estejam indo para o local atacado com ele, eles não estarão brigando, eles só estarão lidando com tarefas de suporte. Os alunos gemem decepcionando, dizendo que querem estar na linha de frente. Nado responde dizendo que o trabalho de apoio que eles farão é realmente muito legal. Ele explica que cada municipal tem pelo menos uma unidade de agência Oni estacionada nela. Essas unidades têm duas responsabilidades importantes. Primeiro é a unidade de batalha, que luta na linha de frente quando o Mamatero Strike. A segunda unidade é a unidade de suporte, uma equipe que ajuda o Oni, que vive entre os humanos. Eles protegem o Oni que não tem família ou apoio, e ajudam em seus problemas com a vida cotidiana. E como o Oni não pode visitar médicos regulares, eles também fornecem cuidados de saúde física e mental. Sempre que lutam contra o Mamatero, os alunos também são responsáveis pelo resgate e apoio médico. É por isso que eles estão sendo designados para a unidade de suporte. Shiki fica frustrado quando ouve isso. Lutar na linha de frente teria sido uma chance para ele ficar mais forte. Ele até se pergunta se o cara que matou seu pai pode estar lá, e a única maneira de descobrir é chegar lá primeiro. Finalmente, Nado acrescenta que a agência Mamatero tem várias filiais regionais, e a estacionada em Kyoto é especialmente formidável. Logo depois, Nado e seus alunos chegam ao seu destino. Nado diz a eles que ele planeja levá-los para a área subterrânea sob o templo de Uriuta. Mas todo mundo fica confuso quando o grupo para na frente do que parece ser um restaurante comum. Uma velha senhora levanta a cortina na entrada e diz que ela espera. Ela então os leva à sala de estar, onde revela a passagem subterrânea secreta, que corre diretamente sob o templo de Uriuta. Em outros lugares vemos Tsubakiri, o capitão da agência Mamatero, que acaba de matar uma unidade inteira da Oni, com a ajuda de seu fiel vice-capitão, Yomoji. Yomoji está meio irritado porque Tsubakiri exagerou um pouco ao lidar com o Oni. Limpar essa bagunça será uma verdadeira dor no pescoço. Mas Tsubakiri se defende, dizendo que simplesmente não consegue resistir a conduzir experimentos no Oni sempre que ele os encontra. Ele está um pouco chateado por haver apenas o Oni masculino desta vez. Ele prefere usar o Oni feminino para seus experimentos porque eles têm uma maior tolerância à dor. Yomoji sente que os experimentos de Tsubakiri ficaram um pouco fora de controle, especialmente sua última criação, um híbrido hediondo de cachorro, um macaco e fazão. Tsubakiri admite que a criatura é realmente feia, mas insiste que é extremamente importante, porque desta vez ele conseguiu criar um comedor de Oni que atrai apenas outros Oni, que é a melhor arma biológica anti-Oni. Yomoji adverte Tsubakiri a não perder de vista seu objetivo, que é proteger os civis e destruir o Oni perigoso. Mas Tsubakiri está mais preocupado em descobrir os mistérios por trás do sangue de Oni, coisas como seu fator de cura, a maneira como ele se afasta, e as armas que lhes permite fazer. Yomoji lembra a Tsubakiri que ele só é capaz de conduzir esses pequenos experimentos dele porque ele é um membro da agência, então ele deve pelo menos tentar contribuir um pouco. Tsubakiri continua a divagar sobre todas as maravilhas que ele seria capaz de executar se pudesse controlar o sangue Oni, mas o que ele não sabe é que há um pequeno garoto escondido de medo, enquanto ouve todas as coisas terríveis que eles acabaram de dizer. As vozes dos agentes de Mamatero desaparecem lentamente, então o garoto faz um suspiro de alívio, pensando que ele apenas escapou da morte, mas Tsubakiri então enfia a cabeça na frente dele. O garoto volta para trás, assustado. Acontece que Tsubakiri sabia que ele estava lá o tempo todo. Tsubakiri sente que é o seu dia de sorte, porque ele estava realmente com poucas amostras de crianças, mas felizmente para ele, ele acabou de encontrar um. Yomoji se aproxima e o atinge com força com a intenção de derrubá-lo, mas o garoto ainda está consciente e reunindo forças para voltar. Enquanto ela está chutando, uma gota de sangue espirra no uniforme de Tsubakiri, e Yomoji percebe que isso é ruim. Tsubakiri então se aproxima do garoto Oni e começa a chutá-lo, explicando que, embora ele esteja interessado em estudar o sangue de Oni, ele está enojado com ele. Finalmente, Tsubakiri mostra seu poder,
manipulando os cadáveres do Oni caído e rolando todos eles juntos em uma pilha enorme. Ele esmaga o garoto embaixo deles até morrer. Suas habilidades lhes permitem lutar usando bactérias negras de seus corpos. Alguns usam esse poder para fazer armas, enquanto outros a usam para lançar esporos, mas o que Yomoji acha perturbador é a maneira como Tsubakiri usa seu poder. Tsubakiri é capaz de usar suas bactérias negras para controlar cadáveres sem limites. Tsubakiri então ordenou sua feia criação híbrida para comer a pilha de Oni e limpar os restos mortais. Com isso, Tsubakiri e Yomoji decidem voltar ao trabalho. Simultaneamente, a Otan e seus alunos ainda estão passando pelo túnel de Kyoto subterrâneo. E depois de um pouco mais de caminhada, a Otan abre uma grande porta de túnel e anuncia que acabou de chegar à agência Oni Kyoto Base. Shiki e os outros estão atordoados. O lugar é tão enorme que eles confundem com uma mansão. É quando um cara com cabelo rosa sai de um dos quartos. Vendo a Otan, ele calmamente se move para cumprimentá-lo. Até que ele vê Kyuna entre os alunos, ele perde instantaneamente a compostura ao ver uma garota gostosa como ela como uma das alunas da Otan. Então ele se vira para consertar o cabelo. Ele fala com Kyuna direta e ousadamente pede a ela o número dela, mas Kyuna recusa. A rejeição o atinge com força, mas ele não perde a esperança. Ele sabe que vai ter sorte um desses dias. Shiki está curioso sobre quem é esse palhaço, então ele se apresenta como Kaoya, comandante da unidade de apoio da agência Oni. Aparentemente ele e a Otan costumavam ser colegas de classe na academia de Resetu. A Otan acaba com todo o bate-papo e informa que ele está prestes a ir para a linha de frente. Seus alunos ouvem isso e estão todos ansiosos para vir junto com ele. Mas a Otan não dá uma resposta a eles. Ele apenas diz a Kaoya que está livre para usar seus alunos como ele gosta até voltar da linha de frente. Nesse momento, uma das enfermeiras entra para chamar Kaoya porque há uma emergência realmente séria no chão. A enfermeira vê que os alunos da academia chegaram, então ela diz para se apressarem e mudarem porque precisam de ajuda para esta operação. Logo depois, todos são mudados e são escoltados para o centro do paciente. Shiki olha em volta e estremece ao ver as terríveis condições em que esses soldados da linha de frente estão. No entanto, a enfermeira chama a atenção de Kaoya para um soldado da linha de frente que está em condições ainda piores. Durante a batalha, o soldado perdeu os 2 braços e as pernas. Ele está até lutando para respirar porque seus pulmões sofreram alguns danos intensos. A enfermeira estima que ele tem cerca de 3 minutos restantes. Shiki treme de medo enquanto observa o paciente, porque ele nunca sabia que a vida nas linhas de frente poderia ficar tão assustadora. Mas, apesar da terrível condição médica do homem, Kaoya ainda tem um sorriso brilhante no rosto, enquanto ele diz ao paciente que ele ficará bem. Shiki diz a Kaoya para parar de brincar porque ele não acha que o homem tem chance de sobreviver, dado seu estado médico atual. Mas Kaoya apenas diz a Shiki para confiar nele quando diz isso. Kaoya ordena que as enfermeiras lhe busquem vários sacos de sangue Oni. Enquanto isso, ele diz a todos que vai dar uma pequena olhada em como é a vida na linha de frente. Em outros lugares, Tsubakiri e sua equipe acabaram de derrubar a primeira onda dos agentes da Oni. Os membros restantes da agência Oni estão começando a considerar fugir, porque viram que Tsubakiri é tão forte que ele foi capaz de matar seu comandante e vice-comandante. Tsubakiri caminha lentamente em sua direção, com a intenção de acabar com eles, mas a Otan chega no último segundo e usa seu lançamento de eclipse no sangue para convocar arqueiros de sangue que atiram em flechas simultaneamente. Tsubakiri consegue bloquear usando os cadáveres do Oni como escudos. Com isso fora do caminho, Tsubakiri informa a Otan que ouviu que há um lugar onde os Kyoto Oni estão se reunindo em silêncio. Ele pergunta se isso significa que as espécies de Oni desapareceriam se as limpariam, mas a Otan não tem ideia do que ele está falando. Então, Tsubakiri apenas assume que era apenas um boato. Afinal, de volta à agência, vários sacos de sangue Oni foram conectados ao corpo de Kaoya. Ele olha para o paciente e pergunta se ele gostaria de recuperar seus braços ou pernas. Considerando seu problema de pulmão, ele realmente não pode falar, então Kaoya apenas diz para ele usar os movimentos da boca para indicar sua resposta. O paciente indica que ele prefere aumentar os braços primeiro, porque ainda quer ser capaz de abraçar seus filhos se sobreviver. Kaoya garante que ele vai voltar para seus filhos depois disso. Kaoya pega um bisturi e o usa para perfurar sua pele.
permitindo que uma faixa grossa do sangue Oni derrame na boca do paciente. O paciente começa a gritar de dor, então os enfermeiros pedem aos alunos que finalmente se tornem úteis, restringindo o paciente enquanto ele grita. Alguns segundos depois, os pacotes de sangue são quase imediatamente esvaziados, então a enfermeira pede que os alunos menos ocupados entrem no quarto da porta ao lado e recebam mais sangue. Shiki continua a restringir o paciente até que ele olha para o braço do cara e vê que está começando lentamente a se regenerar. Ele corre de volta em choque. O processo de regeneração celular já começou, então seus braços voltaram para fora e seus pulmões começam lentamente a se reparar. Os alunos observam isso e ficam chocados ao ver que os braços e pulmões do homem foram curados. Shiki pergunta a Kaoya se as pernas do paciente também se regenerarão. Kaoya responde, dizendo que eles se regenerarão com o tempo e as doses médicas certas. Kaoya explica ainda que, se tentarem regenerar seus braços e pernas ao mesmo tempo, o paciente provavelmente desenvolverá alguns anticorpos, e uma vez que isso acontecer, nenhuma quantidade de transfusão de sangue seria capaz de resolvê-lo. Provavelmente, o paciente será aposentado da unidade de batalha depois disso, mas Kaoya diz a ele que ainda pode se juntar à equipe de apoio se ainda quiser ajudar a agência. O paciente ouve isso e não pode fazer nada além de derramar lágrimas de alegria, enquanto agradece a Kaoya por tudo o que fez por ele. Kaoya então chama a atenção dos alunos de que, nesta guerra em andamento, esse paciente que ele acabou de salvar poderia muito bem ter sido qualquer um deles agora. Ele entende por que eles estão tão ansiosos para lutar na linha de frente. No entanto, ele lembra que aqueles que lutam com todos os monstros perigosos nas linhas de frente sempre sobrevivem porque tem alguém atrás deles, mantendo-os seguros. Esse é o trabalho exato da unidade de suporte. Os alunos agora entendem o quão legal e importante a função de apoio é, então eles até se oferecem para ajudá-los de qualquer maneira possível. Kaoya tem o trabalho perfeito para Shiki. Ele pede que ele cuide da garotinha nomeada por lá. Mai foi trazida ontem porque foi atacada por um Momotaro, e seus pais ainda não foram encontrados. Kaoya está contando com Shiki para manter sua companhia até novo aviso. Shiki vai sentar ao lado de Maio. Ele tenta iniciar conversas conversando, mas ela o ignora completamente. Ela finalmente fala quando Shiki pergunta se ela quer ir para Uriuta. Ela responde, dizendo que não sabe onde está. Shiki fica chocada ao saber que não sabe onde é esse lugar porque é tão popular que é ensinado na escola primária, mas Shiki recebe uma explicação clara, como pode dizer que ela nunca esteve em uma escola. Depois disso, ambos atravessam o corredor para ver que toda uma nova onda de agentes Oni acaba de ser morta pelo Momotaro, de modo que seus cadáveres estão atualmente sendo presos a serem descartados adequadamente. Mai analisa alguns dos cadáveres à medida que passam, e 2 deles que passaram se tornam sua mãe e pai. Mei descobre que eles morreram durante a batalha e não podem fazer nada além de chorar de luto. De volta às linhas de frente, Tsubakiri tem um sorriso alto enquanto ele explica a Otan que deixou alguns cadáveres para trás que estavam amarrados com suas bactérias. Ele garantiu que eles eram fáceis de encontrar e assumiu que eles traria esses cadáveres de volta à base. Em outras palavras, eles acabaram trazendo cadáveres para a base que Tsubakiri pode controlar sempre que quiser. A Otan arregaça os olhos em choque com essa realização. Tsubakiri não tem certeza se os cadáveres chegaram à sua base ainda, então ele decide realizar um pequeno teste movendo os dedos para revivê-los de volta à agência. Tsubakiri começa controlando o corpo de Mei, fazendo-o se sentar. Mei vê isso e está realmente empolgado, pensando que seu pai não morreu afinal. Nos momentos seguintes, Shiki e Kyoya olham para trás para ver que o pai de Mei acordou e está sufocando sua própria filha até a morte. Kyoya vê isso e sabe instantaneamente que isso está fazendo Tsubakiri. Antes de tudo, ele instrui Shiki a cobrir os olhos de Mei, após o que ele usa 2 bisturis para esfaqueá-lo pela cabeça, destruindo assim seu cérebro. O cadáver entra em colapso no chão. Ao lidar com casos como esse, apenas cortar a cabeça não será suficiente. Você precisaria destruir o cérebro. Ma corre para o cadáver de seu pai e continua chorando. Kyoya está ocupado sentindo pena de Maio, mas é quando ele percebe que eles têm mais de 30 cadáveres no prédio que Tsubakiri tem controle. Naquele momento, a mãe de Mei agarra Shiki por trás, sufocando-o. Kyoya percebe e corre para ajudar, mas antes que ele possa, 3 outros zumbis Oni o agarram por trás, segurando o Bob. Enquanto isso, as enfermeiras estão ocupadas carregando cadáveres para a unidade de descarte, quando os corpos acordam de repente e começam a atacar. Logo depois, uma onda enorme de zumbis Oni explode na porta até a sala do paciente. Eles imediatamente atacam os pacientes deitados no chão.
mas as enfermeiras revidam da melhor maneira possível. De volta a outra sala, pode chorar de coração, implorando para a mãe para parar de engasgar Shiki, mas sua mãe já se transformou em um zumbi, e Shiki sabe que está além de salvar. Kyoya quer desesperadamente ajudar, mas os 3 zumbis Oni o bloqueiam e se recusam a recuar. Antes de Shiki desmaiar, ele pega lentamente uma pistola de aparência elegante. Ele se lembra de estar no barco vindo para cá quando Meito lhe deu para autodefesa, já que Shiki ainda não conseguia controlar completamente seu sangue. Naquela época, Shiki não estava pensando em defesa automática. Ele estava emocionado por finalmente ter uma arma de verdade, em vez de um modelo falso. Meito explicou que a arma estava carregada com as rodadas de sangue de Shiki, o que significa que eles atingiram muito mais as balas normais. Como não havia muitas balas, Meito disse para ele apenas usá-las quando realmente contava. Shiki percebe que usar a arma na mãe de Mei é sua única chance de sobreviver. Ele abraça, pode bloquear a visão dela e depois atira na cabeça dela na cabeça. Shiki respira fundo, sentindo uma onda de alívio. Enquanto isso, Kyoya ainda está preso sob o zumbis Oni, mas Shiki o salva atirando nos 3 na cabeça, matando-os instantaneamente. Kyoya empurra a pilha de cadáveres e olha para Shiki. Eles se ajudam a se levantar, e Kyoya diz que ele vai lidar com os pacientes em segurança, enquanto Shiki se encarrega de lidar com os zumbis Oni no salão principal. Enquanto isso, os pacientes estão a segundos de se tornarem comida de zumbi, até que Akari explode, salvando-os no último momento, atingindo os zumbis com os socos duros no rosto. Os outros alunos se juntam à luta, se defendendo, mas depois de um tempo percebem algo estranho. Não importa quantas vezes eles atinjam os zumbis, as criaturas simplesmente não ficarão baixas. Jin parece preocupado, claramente se perguntando o que eles deveriam fazer a seguir. Foi quando Shiki de repente grita, dizendo a todos que a única maneira de derrotar os zumbis é com os tiros na cabeça. Qualquer ataque a outra parte do corpo não os matará. Ao ouvir isso, Jin rapidamente usa sua técnica Eclipse, jogando 3 shurikens de sangue voltados diretamente para as cabeças dos zumbis. Assim como Shiki disse, eles caem instantaneamente, mortos para sempre. Os outros veem isso e agora estão convencidos, é assim que eles precisam lutar. Com isso se estabeleceu. Kyoya ordena que a unidade de suporte se concentre em evacuar os pacientes e prevenir mais baixas. Shiki continua disparando sua pistola, derrubando vários zumbis de uma só vez. Embora o ato o enoja, matar tantos cadáveres parece errado. Alguns estudantes anunciam que irão ajudar na evacuação, mas Akari se recupera, dizendo que não há necessidade de dizer isso, basta fazer isso. Eles tomam a dica e partem, enquanto Akari fica para trás, mantendo-se firme contra os mortos-vivos. Enquanto isso, Shiki começa a se sentir cada vez mais desconfortável. Todo zumbi que ele atira era alguém importante para alguém. Essas eram pessoas inocentes, mas aqui ele está bombeando balas neles, quando seu verdadeiro inimigo deveria ser um Amatero. O pensamento disso apenas faz seu sangue ferver. Kyoya ordena que os enfermeiros restantes levem todos os pacientes à segurança, enquanto Shiki e os outros continuam segurando os zumbis de volta. Enquanto isso, Tsubakiri e Otan estão prestes a se enfrentar. A Otan carrega primeiro, mas Tsubakiri bloqueia empurrando 3 zumbis Oni na frente dele como um escudo. A Otan fica calmo até o animal de estimação de Tsubakiri de repente explodir do nada, subindo para ele. A Otan se esquiva por pouco no último segundo, e no processo, os 3 zumbis Oni são atingidos, seu sangue respingando na parede. A Otan olha para eles com um olhar frio e inabalável. Tsubakiri sorri e diz que ele deve ser feliz, afinal, os zumbis Oni estão sendo mortos. Depois disso, a Otan diz aos outros para voltar ao ponto de evacuação, enquanto ele cuida de Tsubakiri. Mas, Tsubakiri não tem intenção de deixar ninguém sair. Ele chama Yomoji, e ela dá um passo à frente. Usando suas bactérias negras, ela cria uma gaiola que prende a Otan e os outros dentro. A Otan pergunta o que eles estão tentando realizar fazendo isso, então Tsubakiri explica que, enquanto eles os prendem, eles podem ficar em seu esconderijo pelo tempo que quiserem. Ele acrescenta que a barreira é tão forte que eles não podem escapar, a menos que Yomoji o permita. Tsubakiri assume que a Otan acredita que não sabe onde está o esconderijo deles. Então ele revela que plantou transmissores em todos os cadáveres que deixou para trás. Ao rastrear os sinais desses transmissores, ele descobriu que o esconderijo deles está abaixo de Oritodara. A expressão calma da Otan desaparece quando ele percebe que Tsubakiri acaba de aprender sua localização. Tsubakiri começa a se afastar.
dando um sinal a Yomoji. Yomoji responde deixando o feio passar pela barreira. A Otan e os outros permanecem em guarda, sem saber o que está prestes a acontecer. Enquanto Tsubakiri continua andando, ele estalou os dedos, fazendo com que a criatura feia inchasse. Os únicos agentes olham em desgosto. Enquanto a Otan observa com curiosidade, imaginando o que acontecerá a seguir, a criatura começa a brilhar, e está claro que está prestes a explodir. Então os gritos da Otan, para que todos caíssem, a explosão é tão poderosa que destrói tudo dentro de um raio de 100 metros. Tsubakiri observa a explosão, decepcionada por não ser mais violenta, ele diz que trabalhará para melhorá-lo no futuro. Yomoji sugere checar os sobreviventes, mas Tsubakiri diz que não há necessidade, ninguém poderia sobreviver a isso. Além disso, ele apenas lavou o uniforme e não quer sangue nele. Momentos depois, a Otan é vista deitada no chão, seu corpo coberto de cicatrizes e queimaduras. Enquanto isso, de volta à sede, Shiki atira no último zumbione na cabeça e respira um suspiro de alívio. Que bom que finalmente acabou. Kaioi anuncia que eles mudaram com sucesso os pacientes para o salão principal, e tudo graças a todos estarem aqui, então ele os agradece profundamente. Enquanto isso, Mei fica congelada, enquanto sua mãe e seu pai ficam sem vida no chão com buracos de bala na cabeça. Kaioya percebe isso e sente pena dela. Ele se aproxima e diz a ela que se desculpa por ela ter que passar por isso. Shiki também pede desculpas, admitindo que foi ele quem atirou na cabeça dela na cabeça. Ele se lembra do momento e sente culpa persistente, mas, para sua surpresa, Mei diz que está tudo bem. Ela explica que sempre viveu se escondendo e nunca teve uma infância normal, nunca fazendo coisas como ir à escola. Por causa disso, ela não está chocada, ela sempre pensou que esse dia chegaria, ela simplesmente não sabia quando, nem sorri para Shiki, dizendo a ele para não se preocupar. Ouvir isso faz Shiki estremecer em descrença. Mei acabou de ver seus pais matados, e tudo que ela pode dizer é que está tudo bem. Isso faz Shiki apertar os punhos em frustração, pois ele se lembra de sua própria infância. Naquela época, ele admirava super-heróis. Os Momotaro deveriam ser os super-heróis de seu mundo, então por que eles tiram a vida de pessoas inocentes só porque têm apenas sangue sobrecarregado de emoção? Ele abraça Mei e diz que, por causa disso, ele se tornará o vilão para poder destruir os heróis chamados. Ele continua abraçando-a, dizendo a Mei para não se preocupar porque ele criará um mundo onde todos eles podem sorrir novamente. Todo mundo assiste silenciosamente isso. Ainda nos braços de Shiki, os olhos de Mei tremem de emoção. Mais tarde, Jin e Kaoya retornam da agência através do túnel subterrâneo. Kaoya sugere que eles reúnam os corpos de seus amigos caídos, dizendo que levará Jin ao local da cremação e começará a transportá-los para lá de volta para a agência. Os outros ficam com a tarefa de descartar os cadáveres, e Akari não está feliz com isso, reclamando que Kaoya os deixou para fazer todo o trabalho grunhido. Ele se vira e vê Juji apenas parado ali, então ele grita com ele para parar de relaxar. Juji responde rapidamente que não está relaxando, já que este lugar foi atacado. É óbvio que a área não é segura, então ele acha que é melhor permanecer em guarda o tempo todo. Sua habilidade é projetada para o escotismo, então ele morde o polegar para tirar sangue, deixa escorrer no chão, e um enorme radar de sangue aparece embaixo deles. Esta é a técnica de liberação do eclipse de sangue. Akari nunca viu nada parecido, então ele estremece em choque. Juji explica que seu sangue pode detectar qualquer ser vivo dentro de um raio de 5 km de onde ele pousa, e pode até dizer se eles são um Momotaro ou não. O radar começa a escanear o ambiente, mas a princípio não detecta nada. No entanto, Juji ressalta que a sensibilidade da assinatura de calor é baixa, o que dificulta a aparência exata ou o nível de potência de um alvo. Nesse momento, o bip do radar, algo foi encontrado, e os olhos de Juji se arregalam em choque na leitura. Enquanto isso, na região de Mizumoto, Tsubakiri e Yomogi já encontraram a localização do túnel secreto, e até retiraram a gentil velha senhora que o guardava. Tsubakiri está ao telefone com seu assistente, ordenando que ele envie várias unidades feias para as coordenadas que ele está fornecendo. Ele também pede o feio especial que ele tem economizado para uma ocasião importante. Antes de terminar a chamada, ele solicita o arquivo no ONI de alto risco apenas para referência. Desligando, Tsubakiri diz a Yomoji que, se a Otan já apareceu, algo grande está definitivamente acontecendo. Yomoji chama sua atenção para o enorme túnel na frente deles. Ela não sabe quem ou o que poderia estar dentro, então sugere jogar um gás venenoso. Tsubakiri faz uma pausa a pensar, concorda que é uma boa ideia, mas de repente muda de ideia. Ele decide entrar no próprio túnel. Ele também diz a Yomoji que, antes de matar qualquer Oni que encontre, eles devem primeiro pedir seus nomes. Yomoji pergunta o porquê,
e Tsubakiri explica que, se eles encontrarem alguém chamado Shiki e ele quer que ele tenha capturado vivo, não morto, ela pergunta o que há de tão especial nele, e Tsubakiri responde que Shiki é muito diferente do resto. Por esse motivo, ele quer levar Shiki de volta ao laboratório para estudar. Com isso, decidiu. Os dois vão pro túnel, determinados a acabar com a corrida Oni de uma vez por todas. Esse foi o episódio 6. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.